Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui, né, para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Terça-feira, dia 23 de dezembro. Natal já tá quase aí. Inclusive, já comecei a receber meus presentes de Natal. Né, ganhei essa bela camisa, olha essa aqui, hein? Camisa do suco de fruta, moleque. Pô, quem não tem a referência do Todo Mundo Odeia o Chris, sai do canal. Por favor, você que não sabe o que é isso aqui, suco de fruta, sai do canal. Você não é bem-vindo aqui. Inclusive, o nome do canal é uma referência, né, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Pô, quem não sabe dessa, não é fã do canal, né? Enfim. Minha irmã me deu essa camisa maravilhosa, obrigado aí, ó, pela moral. Tô aqui usando pra, pô, presente eu uso. Eu sou um cara bom pra ser presenteado, que eu uso os presentes que eu recebo. Então tá aqui, ó, camisa foda. E, né, estou aqui com este terno, né, pra falar sobre a semana 16 da NFL, né, mais uma semana se encerrou. Temporada terminando, playoff tá quase aí, muita coisa já está decidida, mas também temos algumas coisinhas em aberto. E aí, vamos aqui dar uma passada por cada um dos jogos que movimentaram, melhor dizendo, a semana 16 da NFL. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferidinha lá nas promoções da Centauro. Centauro tá com promoções maravilhosas para esse final de ano. E usando o cupom SWISH10, você consegue um desconto de 10% nas suas compras. Então aproveite, vai na Centauro, usa o cupom, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. E eu tenho certeza que você irá encontrar um presente tão bom quanto esse aqui, né, que eu recebi. Essa camisa você não vai achar lá, mas você vai achar camisas tão bonitas quanto, talvez não tão irreverentes quanto essa. Mas você vai achar algumas camisas bacanas, algumas jerseys, camisas de futebol americano, inclusive. Tem bastante coisa lá. Dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10 para garantir o descontão aí de 10%, tá bom? Vamos lá então, cara. Começando, né, com Thursday Night, Rams e Seahawks. Não vou me estender muito sobre esse jogo, porque eu fiz vídeo, né, um vídeo inteiro falando só sobre esse jogo, que foi um jogaço, né, cara? Vitória do Seahawks por 38-37, baita virada de Seattle, depois de perder por 16 pontos. O time conseguiu buscar a virada, Sam Darnold, Smith-Njigba, a defesa de Seattle, né, que não vinha fazendo um bom jogo, né, nos 3 primeiros quartos, a defesa de Seattle não foi tão boa, mas no quarto período e na prorrogação, a defesa fez um trabalho excelente. O ataque do Rams produziu bem, né, com o Matt Stafford, com o Puka Nacua. O Puka Nacua fez um baita de um jogo. Só que depois da segunda interceptação do Sam Darnold, o Rams desperdiçou algumas posses que poderiam ter garantido a vitória, né? Se não me engano, foram 2 ou 3 punts depois da segunda interceptação do Sam Darnold. Então o Rams vacilou e o Seahawks aproveitou, venceu, baita vitória, uma das grandes vitórias de Seattle na temporada. Vitória que colocou Seattle na liderança da divisão. Então, um resultadaço para Seattle. E uma derrota dolorida para o Rams de Matt Stafford, que teve uma grande atuação, mas, né, não culminou em vitória. Aí, indo para os jogos de sábado, a gente teve Filadélfia vencendo o Washington Commanders por 29-18. Commanders já, né, em clima de fim de ano, né, porque a temporada do Commanders já acabou. O Eagles não quis nem saber, passou por cima, mas uma ótima atuação do ataque, que vem evoluindo bastante, né. A gente tem um ataque que nos últimos 2 jogos produziu 60 pontos, e uma defesa que nos últimos 2 jogos tomou apenas 18. Né, lembrando que Filadélfia venceu o Raiders sem tomar nenhum ponto. Então é um time que vem mostrando evolução nos 2 lados da bola. Desde a semana 9, que foi a semana de folga de Filadélfia, a defesa está sofrendo em média só 14,9 pontos. Né? Então é um time que vem mostrando evolução nos 2 lados. O ataque melhorou bastante desde que o Nick Sirianni começou a escolher as jogadas, informação do Tim McManus, né? O Nick Sirianni vem chamando o ataque nos últimos jogos. E o time vem mostrando evolução. O Saquon Barkley teve um ótimo jogo, mais um ótimo jogo do Saquon Barkley. Né? Foram 132 jardas. Né? Teve ali uma corrida de 48 jardas. Então, foi um ótimo jogo dele. Ótimo jogo do Eagles, que vence mais uma
e vem evoluindo, chegando aí perto dos playoffs. Aí a gente teve o Chicago Bears vencendo o Green Bay Packers num jogaço clássico, né, na NFC North. O Bears, na prorrogação, saiu vencedor por 22-16. Caleb Williams sendo decisivo pro jogo. Cairão também foi bem pra caramba, né? O Cairo Santos foi muito bem, com 3 field goals convertidos, teve também o onside kick. Então o Cairo merece muitos elogios pelo jogo que ele fez. Ele que foi muito criticado durante a temporada, mas vem fechando bem. Esse jogo foi importantíssimo. Mas o Caleb Williams foi absurdo, né? O passe dele ali no final pro DJ Moore, passe de 46 jardas, na prorrogação, pressão. Foi uma baita jogada do Caleb. Teve também aquele passe pro... Qual que é o nome do recebedor novato? Alguma coisa Walker. Jadzi Walker. Né? Teve aquele passe pro Jadzi Walker também que foi absurdo. Levou o jogo pra prorrogação, inclusive. Então o Caleb foi excelente. O Caleb que nessa temporada ele vem sendo muito decisivo, né, cara? Contando, né, o passe dele ali pro DJ Moore no final. Foi o 6º drive pra vitória do Caleb na temporada. Né? Então ele vem jogando muito bem, vem sendo decisivo nesse jogo. Foram 250 jardas, 2 touchdowns, 19 de 34 nos passes. Então vem jogando muito bem. Ele e o Ben Johnson, a química dos dois ali, né? Head coach e quarterback vem ficando cada vez mais forte. E o Bears consegue uma grande vitória contra o seu grande rival, né? Ou um dos grandes rivais. Resultadaço para Chicago. Chicago que chega nesse playoff como um candidato legítimo, tá? Um candidato legítimo a chegar longe. É um time que muitos não vão colocar como um favorito ao Super Bowl, que é normal não colocar, eu entendo. Mas é um time que tem que ser respeitado, cara. É um time que tem que ser muito respeitado, ainda mais com o Caleb, né? Conseguindo atingir, né? Ou pelo menos começando a atingir o seu potencial máximo, que é gigantesco, né? O potencial desse moleque é absurdo. Pelo lado de Green Bay, as lesões, né, impactaram bastante, né? Além das lesões na defesa, especialmente o Micah Parsons, que fez muita falta nesse jogo, né? Micah Parsons, que no último jogo contra o Bears, ele conseguiu 2 hits contra o Caleb. Sem ele, o Green Bay não tocou no Caleb Williams, né? Então o Micah Parsons fez muita falta, mas para além dos desfalques na defesa, no ataque o time também teve desfalques importantes, né? O Jordan Love entrou no protocolo de concussão ainda no segundo quarto, o Malik Willis teve que entrar no lugar dele. Foi bem o Malik Willis, tá? Foi bem. Ele é um quarterback reserva dos melhores da NFL. Não comprometeu de forma alguma, mas não é o Jordan Love. Então, obviamente que isso fez falta. O Romeo Doubs, né, acabou sofrendo também uma lesão no pulso, depois de tentar recuperar ali um chute curto. Então, as lesões fizeram muita diferença, não tirando o mérito do que Chicago fez. Chicago foi gigantesco, decisivo, Caleb Williams. Né? Ele foi o grande nome do jogo, ele foi o grande fator decisivo. Mas, obviamente, as lesões de Green Bay prejudicaram bastante o time. Foi a primeira derrota de Green Bay na divisão, né? Se não me engano, acho que foi a primeira derrota. Green Bay agora joga fora de casa contra Minnesota e contra o Baltimore Ravens, né? Vamos ver como Green Bay fecha a temporada tendo que lidar, né, com esses problemas de lesão. Outra coisa que foi ruim nesse jogo foi a secundária de Green Bay, né? A secundária foi abaixo, o time ali vencendo por 10 no final do quarto período, permitiu, né, muitas big plays, permitiu muitas jogadas longas, inclusive o touchdown da vitória do DJ Moore. Então a secundária de Green Bay também foi mal, também por conta das lesões. Aí a gente teve Cincinnati Bengals dando uma alegriazinha pro torcedor, né, atropelou o Miami Dolphins por 45-21. Dolphins que não teve Tua Tagovailoa como titular. Tua Tagovailoa foi oficialmente retirado titularidade do Miami Dolphins, um movimento importante que pode ser um indício de que Miami vai tentar se livrar do Tua no off-season. Vai ser difícil por conta da grana do Tua, é muita grana presa, mas, né, talvez a gente não veja mais Tua sendo titular da NFL, né, pelo menos não no Miami Dolphins. Pro lugar dele, eles colocaram ali o quarterback novato, qual é o nome do menino? O Quinn Ewers, que não jogou bem, 20 de 30 em passes, 260 jardas, 2 interceptações, não foi bem, mas quem esperava mais do que isso
de um novato que não pisou em campo em nenhum momento na temporada, aí tava esperando demais, né? Enfim, Cincinnati foi lá, venceu bem, o ataque performou maravilhosamente bem, 45 pontos marcados, 45 pontos marcados, Joe Burrow passando das 300 jardas, 4 touchdowns, foi uma coisa maravilhosa o ataque de Cincinnati, uma pena que, né, não adiantou de bosta nenhuma, a verdade é essa, a temporada de Cincinnati já acabou, mas é mais um indício de que esse ataque saudável é um dos melhores da NFL. O problema desse time é ficar saudável e a defesa que é horrorosa. Enfrentando o Miami Dolphins, eles tomaram 21 pontos ainda, porque a defesa de Cincinnati é horrível. E esse tem que ser o foco do Bengals para off-season. O Bengals tem mais de 70 milhões de dólares livres para gastar e tem que tuchar tudo em defesa. Tem que melhorar essa defesa, tem que melhorar a linha ofensiva também. E melhorando esses pontos, cara, e contando com a temporada mais saudável de Joe Burrow, o Bengals tem totais condições de brigar por Super Bowl, né? Só que tem que melhorar esses pontos e tem que, né, rezar para Joe Burrow ficar minimamente saudável, porque ele minimamente saudável é um dos melhores da NFL, é um dos diferentes que a NFL tem. Buffalo Bills e Cleveland Browns, vitória do Bills 23-20, mas aquela vitória que não deixou o torcedor feliz, né? Foi um jogo que Buffalo sofreu muito mais do que deveria, né? Tomou 20 pontos desse ataque morto do Browns. Então, não foi um dos melhores jogos de Buffalo, muito longe disso. A defesa deixou muito a desejar, permitiu 160 jardas terrestres para Cleveland. Então a defesa não foi bem, mas o time venceu, o James Cook fez a diferença de novo, né? Mais um ótimo jogo do James Cook. E vitória, mas aquela vitória que, como eu disse, não deixa o torcedor feliz. Pelo lado de Cleveland, vale o destaque para o Quinshon Judkins, né? De novo, ele foi bem, lidera, né, os calouros em jardas corridas. Infelizmente, sofreu uma lesão feia no segundo quarto, né, cara? Uma lesão que talvez tire ele até do começo da temporada de 2026. Preocupante. Torcer para que não seja nada demais. Porque se tem alguma coisa que foi alguma coisa boa nessa temporada do Browns, para além, né, do Myles Garrett e tudo, foi o Quinshon Judkins, que realmente se mostrou um ótimo calouro, um ótimo running back. Tomara que ele se recupere da lesão que foi bem feia, né? Foi bem feia. Na sequência, a gente teve Kansas City e Tennessee Titans. Aqui foi a última pá de cal no caixão de Kansas City. Tomaram 26-9 de um dos, se não o pior time da NFL. Mais uma vergonha, né, para essa temporada patética de Kansas City. Tomou 26-9, cara. Enfim, não tem muito o que falar. A temporada de Kansas City foi um completo desastre. Ainda saiu ontem a notícia, né, de que Kansas City vai deixar o Arrowhead. Cara, que temporada desgraçada pro torcedor de Kansas City. Eu sei que é foda torcedor de Kansas City reclamar de alguma coisa, porque é um time que vem dominando a NFL nos últimos anos. Mas, cara, que temporadinha desgraçada, hein? É Mahomes fora, é Travis Kelce, né, jogando como aposentado, é a defesa horrível do Spagnuolo, é a linha ofensiva inexistente. Cara, que temporada desgraçada. E aí, pra coroar, né, pra fechar, vem derrota pra Tennessee e a notícia de que o time vai deixar o Arrowhead. Meu Deus do céu. Pra Tennessee, legal vencer, que o Ward fez um bom jogo, a defesa de Tennessee foi muito bem, né, beleza que enfrentou o terceiro quarterback de Kansas City, né, pelo amor de Deus. Mas a defesa foi bem ali, né, o Jeffrey Simmons fez um jogo muito bom, ele que é um ótimo jogador, melhor jogador desse time de Tennessee, né? Acho que dá pra gente falar isso. 3 tackles, 2 passes defendidos, 2 tackles pra perda de jardas, um safety, jogou pra caralho. Tennessee conseguiu aí a vitóriazinha, legal, venceu e é isso. Um jogo irrelevante e Kansas City... Vou até parar de falar de Kansas City, porque me dá depressão falar sobre essa temporada de Kansas City. Eu só quero esquecer que essa temporada aconteceu. Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys. Vitória de Los Angeles, 34-17. O Chargers, pela segunda temporada seguida, né, chega a 11 vitórias, coisa que não acontecia desde 2006, 2007, né? O Jim Harbaugh realmente é um cara que cheira a sucesso, né, mano? Ele tá no lugar que o time vence. É impressionante. É um técnico que eu tenho muito respeito. Mudou esse time do Chargers. É um time extremamente competitivo. E contra Dallas,
venceu muito bem. Quentin Johnston teve o seu melhor jogo na temporada, né? 104 jardas, um touchdown. Foi a primeira atuação de mais de 100 jardas dele na temporada, né? Fez um trabalho excelente junto ali do Justin Herbert. E com essa derrota, Dallas está eliminado do playoff, né? Não tem mais chance. Uma temporada onde o ataque teve ótimos momentos, né? O Dak Prescott, durante algumas semanas, jogou como MVP, só que uma constante durante a temporada inteira foi a defesa horrível, né? A defesa foi horrível e foi por conta dessa defesa horrível que Dallas tá fora do playoff. Se a defesa de Dallas fosse decente, com certeza Dallas estaria na pós-temporada. Mas é uma defesa muito ruim, uma secundária horrível. Inclusive, o que o Chevon Rivell foi, né, queimado nessa temporada inteira, brincadeira, né? Todo mundo explorando o novato, que fez uma temporada muito ruim. Então, é isso. Uma defesa fraquíssima. Né? Quem diria, né, que perdeu o Micah Parsons deixaria a defesa de Dallas ruim, né? Que loucura, hein? Quem diria, hein, Jared Jones? Rapaz do céu, que doideira. Enfim, Dallas eliminado, Chargers muito bem na temporada. Vai ser duro pegar esse time na pós-temporada, hein? Quem for pegar o Chargers achando que vai ser facinho, vai nessa. É Jim Harbaugh, meu querido. Jim Harbaugh não brinca. Tem que respeitar os caras. Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. Vitória azaça de Carolina, né? Num duelo valendo a divisão, né? Basicamente. Carolina venceu 23-20. Carolina que não vencia a Tampa desde 2022. Então, a vitória azaça, tá? Bryce Young fazendo um bom jogo. A defesa do Panthers foi muito bem, né, cara? Defesa contra o passe, principalmente. Né, o Baker Mayfield não conseguiu fazer nada no jogo, né, não chegou nem a 150 jardas passadas. O Emeka Egbuka só conseguiu uma recepção. O Mike Evans, no segundo tempo inteiro, só conseguiu 2 recepções para 12 jardas. Então a defesa contra o passe de Carolina foi excelente. Né? Mike Jackson foi muito bem. Latan Ransom foi muito bem também, né? Conseguindo uma interceptação importantíssima. Então, vitória azaça de Carolina, que volta a enfrentar Tampa Bay. Acho que passando essa semana na outra, acho que Tampa Bay, acho que a gente vai ter esse jogo de novo. E cara, que vitória, baita vitória. E né, Tampa segue aí ladeira abaixo, um fim de temporada horrível pra Tampa, horrível, o time não tá conseguindo vencer, tá numa sequência horrível. O Todd Bowles começa a perigar o cargo dele, começa a perigar. Ai, foda, né? Tampa que teve o início de temporada mó bom, né, cara? Baker Mayfield candidato a MVP e tal. Doideira ver como que esse time tá fechando a temporada, né, cara? Né? Os caras voltando de lesão e o time não consegue ganhar, mano. Impressionante, perdeu 6 dos últimos 7 jogos, mano. Loucura, velho. Loucura. Aí a gente teve o Saints vencendo o Jets, 29-6. Tyler Shough fazendo mais um ótimo jogo. Ele que, acho que dá pra gente cravar que deve ser o quarterback titular de New Orleans pra temporada que vem. Né? New Orleans acumulando essas vitórias no final da temporada, dificilmente vai conseguir pegar um quarterback top no próximo draft, né? Não deve conseguir. E acredito eu que o New Orleans não tá se preocupando muito com isso, porque tá vendo que o Tyler Shough pode sim ser o quarterback titular do time. Ele vem acumulando ótimas atuações. Com ele como titular, New Orleans venceu 4 de 7 jogos, né? Campanha positiva. Inclusive, é o quarterback calouro com mais vitórias na história de New Orleans. Isso é muito louco. No seu 7º jogo como titular, passou das 300 jardas de passe pela primeira vez na carreira. Então, o moleque é muito bom, cara. Dá pra gente falar com tranquilidade que o moleque é muito bom. Vai se manter muito bom pra temporada que vem? Não sei, mas nesses 7 jogos que ele foi titular, ele foi muito bem na maioria dos jogos. E são 4 vitórias com ele. Isso é relevante e eu acredito que essas 4 vitórias vão garantir pelo menos uma temporada de titularidade pra ele. Acho que New Orleans não vai de quarterback nesse próximo draft. Deve endereçar outras posições. Né? Não faltam posições a serem endereçadas em New Orleans. E eu acho que o Tyler Shough garantiu aí pelo menos um aninho de teste de fato com ele sendo titular uma temporada inteira. Tô curioso pra ver ele ano que vem. Um outro cara que merece destaque pra esse jogo é o Chris Olave, né? Ótimo jogo do wide receiver, 10 recepções pra 148 jardas, 2 touchdowns. Foi muito bem o Chris Olave. Aí a gente teve o Vikings vencendo o Giants, 16-13. DJ McCarthy, de novo, machucando, né, cara? Machucou a mão direita.
Uma temporada muito difícil pra ele, né, cara? Jogando mal, machucando toda hora. Cara, te falar, eu acho que Minnesota tem que buscar um quarterback nessa offseason, viu? Vai ter aí Kyler Murray e Tua Tagovailoa provavelmente disponíveis pra troca. Cara, se eu fosse Minnesota, eu exploraria alguma opção mais confiável, porque o McCarthy, além dele não ter jogado bem nessa temporada no todo, cara, ele é extremamente suscetível a lesões, uma coisa impressionante que esse moleque machuca. Tomara que ele consiga ficar saudável no decorrer da carreira dele, mas é surreal, mano. É surreal. E não é como se ele tivesse um teto tão grande assim pra você continuar apostando apesar das lesões. Tipo o Joe Burrow. O Joe Burrow machuca pra caralho, mas você sabe que quando o Joe Burrow tá saudável, ele é um dos 3, 4 melhores quarterbacks da NFL. Na minha opinião, um dos 3. O DJ McCarthy não chega nem perto disso. Então, acho que Minnesota tem que explorar outras opções. Ah, Luiz, tá falando que Kyler Murray e Tua Tagovailoa são opções maravilhosas? Não, mas são opções melhores do que o DJ McCarthy, né? Então, acho que a gente deve ver Minnesota explorando o mercado de quarterbacks. Quem foi bem nesse jogo foi o Jonathan Allen, né? Jonathan Allen fez um ótimo jogo, né? Foi uma força dominante. 8 tackles no total, sendo 4 solos, 1 sec, 2 tackles para perdas de jardas. Foi o grande nome dessa vitória de Minnesota contra um Giants que jogou com zero vontade, né, cara? Jackson Dart. Cara, o Jackson Dart, ele só foi tentar um passe faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Né? Tipo, a vontade que o Giants estava de ganhar esse jogo era a mesma que eu tava de acordar às 5 da manhã pra, correr uma meia maratona, entendeu? Tipo, então, é isso. Pittsburgh Steelers e Detroit Lions. Vitória azaça de Pittsburgh. Vitória por 29-24. O ataque de Pittsburgh ganhando, né, cada vez mais ritmo. Né, o Aaron Rodgers conseguindo, né, comandar bem esse ataque. O time fluindo bem, né, o ataque chamado ali pelo Arthur Smith. Foi um ótimo jogo, cara. Foi um ótimo jogo desse ataque. Né? Desde a derrota para Buffalo, o Steelers marcou pelo menos 27 pontos em 3 jogos seguidos. Então, é um ataque que vem produzindo, né? O Jaylen Warren fez um jogaço, né? Destruiu a defesa terrestre de Detroit. 2 touchdowns em 14 corridas, 142 jardas. Cara, foi excelente o running back. Ele que na temporada já tem 827 jardas, que é o recorde da carreira dele, né? Então, o ataque tá funcionando. Beleza que pegou uma defesa do Lions que, né, vem tendo vários problemas durante toda a temporada. Outro time, né, sofrendo muito com lesões. E Detroit, que, cara, dá pra gente dizer que um abraço, né? Não deve ir pra playoff. Matematicamente, Detroit ainda tem chance, só que precisa vencer os seus últimos 2 jogos e torcer pra Green Bay perder os seus últimos 2 jogos, né? Então, eu acho que Detroit não vai pra pós-temporada e é uma decepção, né, cara? Um time que nos últimos anos foi um dos melhores times da NFL, um dos times mais divertidos de se assistir. É ruim ver esse time ter uma temporada dessa. Realmente perdeu o Ben Johnson e o Aaron Glenn, né? Ferrou demais com o time. E agora é pensar na próxima temporada, ver o que dá pra salvar dessa temporada, fazer um balanço e torcer pra esse time voltar melhor no que vem, cara, porque é um time muito carismático, eu gosto muito do Lions, uma torcida apaixonada, que merece, né, ter um time competitivo. Teve nos últimos anos, nesse ano, infelizmente, por diversos fatores, perda dos seus coordenadores, lesões, time não conseguiu atingir o mesmo nível. Durante um tempo na temporada até que teve um nível alto, mas no todo foi uma temporada muito abaixo de Detroit, que deve ficar fora da pós-temporada. Jacksonville Jaguars e Denver Broncos. Vitória zaça do Jaguars por 34-20. Trevor Lawrence jogando pra caralho. Ele que nos últimos jogos, né, cara? Né, pra quem já tava desistindo de Trevor Lawrence, eu inclusive era um dos que estavam já desistindo, cara, ele tá dando esperança. O moleque tá numa sequência, moleque, né? Já é um homem, né? O Sunshine está numa sequência maravilhosa, enfrentando o Denver Broncos, que tem, né, discutivelmente, uma das 2 melhores defesas da NFL, acho que só fica atrás da de Houston. Cara, o cara jogou pra caralho, assim. Mais um jogo de elite, 4 touchdowns, sendo 3 passados e 1 corrido. Cara, que desempenho, mano. Ele que contra o Jets já havia metido 5 touchdowns. Cara, absurdo, extremamente eficiente, tomando ótimas decisões. Cara, fantástico que vem jogando o Trevor Lawrence.
A defesa vem fazendo um bom trabalho também, uma defesa muito oportunista, né, cara? Uma defesa que capitaliza bem em cima dos erros do ataque adversário. Cara, baita vitória, mano. Baita vitória. E, velho, temos que considerar Jacksonville como uma ameaça séria na AFC, viu? Temos que considerá-los um candidato. De fato, são um candidato. Isso é inegável. Sobre o Denver, cara, um jogo, né, abaixo da defesa. A defesa maravilhosa, né, de Denver nesse jogo não foi tão maravilhosa assim. E é uma defesa que nos últimos jogos não tá sendo tão impactante assim, viu? Né? Você pega aí os últimos 4 jogos de Denver, cara, são 26 pontos ou mais sofridos em 3 dos últimos 4 jogos. Então é uma defesa que não tá tão bem, o que vem obrigando o ataque a ser mais impactante. E nesse jogo em específico, o ataque de Denver não foi dos melhores, tá? Não foi dos melhores, só chegou à endzone 2 vezes, né? Teve muita dificuldade em terceira descida. Chegando perto do playoff, cara, Denver precisa subir de nível. É muito importante, especialmente na AFC, você chegar quente no playoff. E Denver não tá tão bem assim, viu? Não tá tão bem assim. A defesa já foi mais impactante, já foi mais dominante e o ataque ainda engasga. Então, são pontos para Denver ficar de olho para essa reta final de temporada. Aí a gente teve a Atlanta vencendo o Cardinals. Esse jogo não adiantava de nada. 2 times que já, temporadas dos 2 já acabaram. A Atlanta venceu 26-19. O Bijan Robinson teve um ótimo jogo, 168 jardas, 1 touchdown, 7 recepções. Ultrapassou as 2.000 jardas totais na temporada. Jogou muito o Bijan Robinson. Uma pena que ele jogou muito no Falcons, que é um time que tá, né, no limbo, assim como a Arizona. Então, não vale nem falar tanto assim sobre esse jogo. Raiders e Texans venceu o Houston 23-21, mas foi aquela vitóriazinha meio culposa. O time não foi tão bem assim. A defesa, né, fez ali um trabalho interessante, apesar de ter sofrido com o Ashton Jeanty, né, que, né, marcou 2 touchdowns e teve 188 jardas contra uma defesa muito boa. Então a defesa foi bem, mas sofreu com o Ashton Jeanty. Vale destacar o Derek Stingley Jr. na defesa de Houston. Né, teve ali uma interceptação importantíssima que foi retornada por um touchdown de 31 jardas. E num jogo onde o ataque não foi tão bem, esse touchdown fez a diferença. Então, o cornerback Derek Stingley Jr. foi muito importante. E é isso, assim, uma vitória que não foi dominante, não foi uma vitória bonita, mas vitória é vitória, né? Venceu. Pelo Raiders fica aí, né, o destaque pro Ashton Jeanty, que é de longe a melhor coisa que esse Raiders teve nessa temporada. É um moleque que tem tudo para se tornar uma estrela na NFL. Obviamente dependendo de reforços em Las Vegas. Esse time precisa melhorar a linha ofensiva. Mas é um moleque muito bom, cara. O moleque é muito bom mesmo, jogou muito bem. E é isso. Sobre Patriots e Ravens, jogaço, né, cara? Vitóriazaça do Patriots, 28-24. Né, conseguindo aí uma grande vitória fora de casa. Drake May, 380 jardas, 2 touchdowns. Teve uma interceptação ali, mas ele conseguiu se recuperar, conseguindo conexões decisivas. Teve aquela conversão para a 4ª descida no final do último quarto, que manteve a posse viva. Posse essa que acabou virando, né, a posse da vitória. Teve a conversão para 2 pontos. Então, mano, jogaço do Drake May, que voltou a ganhar força pro MVP. Nas últimas 2 semanas, eu acho que o Matt Stafford deu uma desgarradinha, mas depois dessa atuação contra Baltimore, eu acho que o Drake May voltou de vez para a disputa, tem muita chance de ganhar. Meu voto hoje ainda seria para Matt Stafford, mas sem dúvida o Drake May, impressionante temporada desse moleque, comandando o New England, tem tudo para ser o grande rival de Buffalo no playoff. Vamos ver, né? 2 travaram alguns duelos muito bons nessa temporada. Enfim, curioso para ver esse New England no playoff. Curioso para ver esse Drake May. A defesa de New England, né, cara? A defesa de New England, né, teve dificuldades, né, contra os Zay Flowers. Mas, no geral, é uma defesa que vem fazendo uma boa temporada. Mas nesse jogo sofreu muito com os Zay Flowers. 84 jardas e 7 recepções para o wide receiver de Baltimore. Porém, né, no finalzinho ali, né, o Clevon Chainson conseguiu forçar um fumble importantíssimo, né, na última campanha do ataque de Baltimore. Então a defesa, mesmo sofrendo, conseguiu ainda aparecer bem no final, né? Foram 3 tackles pro Chainson, 1 para perdas de jardas, além, né, do fumble forçado ali
que garantiu a vitória para New England. Em relação a Baltimore, o Ravens segue vivo na briga por playoff, mas obviamente essa derrota dá uma dificultada na vida, né? O Lamar Jackson de novo machucou, sofreu uma lesão nas costas, obviamente que preocupa muito. E uma coisa que me incomodou muito nesse jogo do Baltimore foi como que o Derrick Henry foi totalmente tirado do jogo no último quarto. A menos que saia a notícia de que o Derrick Henry tava sem nenhuma condição de jogo, cara, ter deixado ele no banco tanto tempo no último quarto foi uma loucura. Tipo, uma decisão horrível do Todd Monken, que é rei de tomar decisões horríveis, né? Então, antes de criticar o Zay Flowers pelo fumble e tal, pra mim o grande culpado foi o Todd Monken. O grande culpado foi ele por ter deixado o Derrick Henry tanto tempo no banco. Não fez sentido ele ter deixado o Derrick Henry tanto tempo assim. Loucura, cara. Realmente uma loucura. Derrota de Baltimore, preocupação em relação ao Lamar e grande vitória do Patriots em mais uma grande atuação de Drake. E encerrando, né, a semana 16, a gente teve ontem o Niners vencendo o Indianapolis Colts por 48-27. Christian McCaffrey com uma grande atuação, né, correu para 117 jardas, recebeu 2 passes para touchdown, 5,6 jardas de média por tentativa. Jogaço do McCaffrey. A defesa também fez um ótimo trabalho, né? O Philip Rivers tem muito mérito por ter feito o jogo que fez enfrentando a defesa do Niners. Philip Rivers terminou o jogo com 237 jardas, 2 touchdowns. Jogou bem. Foi um ótimo jogo do vovô Philip Rivers. Que eu vou te falar um negócio, cara. Se ele quiser jogar ano que vem, ele joga. Ele joga. Eu tinha muitas dúvidas sobre o quão competitivo o Philip Rivers poderia ser aos 44 anos. Ele que não jogava desde 2020. Tinha dúvidas. Mas nesse jogo de ontem, ele deixou claro que, se precisar, ele ainda consegue jogar. Jogou bem. Jogou bem. Dentre todos os fatores que culminaram na derrota de Indianápolis, e na minha opinião o grande fator foi o desempenho defensivo, que foi muito abaixo, né? Indianápolis foi engolido nas trincheiras, o desempenho do McCaffrey vai muito nisso. Ele sem dúvida não foi um fator. O Philip Rivers não foi um fator da derrota, inclusive se o Colts chegou a sonhar com alguma coisa ontem, foi por conta dele. Ele foi responsável por 27 pontos do Colts contra a ótima defesa de São Francisco. O vovô jogou bem, mas a defesa não acompanhou, longe disso inclusive, e São Francisco saiu com uma grande vitória. São Francisco aí, né, que tá a 2 vitórias de conquistar a liderança da NFC, hein? Olha aí, hein? Quem diria? O San Francisco Legion Niners tem tudo pra ganhar, pra liderar a NFC. Tá aí. São Francisco, esse time é perigoso. Jamais duvide de Kyle Shanahan. Ainda mais quando ele tem a companhia de Robert Saleh. Essa duplinha, ela é perigosa. Ela é perigosa demais. E o senhor Christian McCaffrey é um monstro de jogador. Monstro de jogador. Sou muito fã do nosso querido CMC. Então, cara, sobre a semana 16 é isso, tá? Acho que deu pra passar por tudo. O que você achou da semana 16? Gostou do que viu? Qual foi o jogo que mais te agradou? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E tamo junto, gente. Tamo junto, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Nessa semana vai ter a atualização do Power Ranking. Semana passada acabou que eu não consegui soltar, mas nessa semana teremos a atualização do Power Ranking. O Power Ranking que, né, já tá encerrando, né? Vai ser uma das últimas atualizações. Então fica ligado, na sexta-feira deve sair. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Beijão e tchau.